Bem, eu tinha muita informação, há muito tempo coletada, sobre espécies de fauna e flora da Amazônia. E eu fiquei sem saber no início como, digamos, unir todas essas informações para que se tornasse um livro assim para que abrangesse todas as idades, a comunidade, de uma maneira assim um pouco mais fácil para a leitura, né? Então nós estruturamos em tópicos, né? O nome da espécie, com o seu nome científico e as características da espécie, anatomia, morfologia, essas coisas todas. E depois uma etimologia do termo, porque geralmente aparece em língua geral o termo, tanto da flora quanto da fauna, a maioria é escrito em língua geral. E aí tem a etimologia, né, do termo, que também foi colocada no livro como uma maneira de informar mais um pouco sobre aquela espécie, o que significa aquele nome. Depois veio uma literatura, o folclore, uma curiosidade da espécie, tudo ilustrado, né, por relatos de pessoas, viajantes, exploradores, naturalistas que percorreram a Amazônia. Então, esses relatos foram retirados de livros na biblioteca do Museu Geld e em outras bibliotecas, mas basicamente na do Museu Geld, onde o acervo é assim sensacional, fantástico em relação a esse assunto. E com isso eu achei necessário também colocar uma lenda, uma história, alguma curiosidade assim mais detalhada da espécie, para ilustrar mais um pouco aquele verbete. Eu espero, né, que ele, com toda essa informação que ele tem a respeito de espécies de fauna e flora da floresta, porque temos alguns verbetes sobre fenômenos, né, como a pororoca, terra caída, outras chuvas, as tempestades, que quando os exploradores chegaram aqui, eles não tinham conhecimento desses acontecimentos na Amazônia. Então eles relatam a variedade de espécies e a quantidade de plantas que são usadas naquela época já, medicinalmente falando. E também úteis de uma maneira geral, como os corantes, as plantas alimentícias. E com isso eu acho que divulgando essa matéria, né, essas espécies, as pessoas tomem conhecimento ou pelo menos respeitem mais, né, para poder conservar mais a nossa floresta, né, as nossas plantas, assim como os animais também, com suas curiosidades, com suas espécies, e animais que já estão, alguns assim, em extinção, né, em fase de extinção. Então eu acredito que com todas essas histórias, todas as declarações, os relatos dos pesquisadores, pode ser que as pessoas se sensibilizem muito mais para ver que desde aquela época já era muito valorizada e que nós temos que continuar com essa valorização. Inclusive o livro é feito também para crianças jovens, né, com as lendas, com as histórias. Ele abrange todo mundo, não só os adultos, mas as crianças e os jovens que vão, né, perpetuar isso, eles que vão poder preservar um pouco mais no futuro. A inspiração para escrever esse livro, como eu já falei anteriormente, foi a quantidade de informação que eu tive acesso. Eu tive acesso a uma quantidade enorme de informação que realmente está dentro de uma biblioteca centenária, a qual eu tive a honra, a sorte de trabalhar. E aí eu vi aquela quantidade enorme de informação que o público em geral, a comunidade, não teria acesso, porque às vezes esses relatos, essas informações estão em revistas, estão em livros que estão dentro de uma biblioteca que, na verdade, não tem muito acesso assim à população. E como eu sou bibliotecária também, pesquisadora, eu me vi dentro de um acervo com muita informação. Então eu coletei todas essas informações para poder repassar para o público, entendeu? Para que eles
tomasse conhecimento, como eu já falei, né? Divulgar não só o acervo, como as histórias da Amazônia, o folclore, a cultura e a parte científica também das espécies de fauna e flora. O nome, o termo escolhido, Amazônia Exótica, é um nome relacionado à visão dos naturalistas estrangeiros e até os brasileiros mesmo, que percorreram a Amazônia em séculos passados, que eles chegavam aqui e encontravam uma floresta, como eles mesmos diziam, exótica. Então, para eles, era tudo exótico. Para eles, os animais que eles viam aqui eram nunca vistos, eles nunca tinham visto uma anta, uma preguiça. Então, eles achavam, inclusive nos relatos deles, eles falam, é um animal exótico, é uma planta exótica. Palmeiras, que eles também não tinham conhecimento, eles ficavam deslumbrados com as palmeiras. Inclusive com palmeiras como a paxiúba, que tem as raízes que, em vez de ficarem embaixo, elas sobem, né? E tem condições de um homem ficar em pé entre as raízes da palmeira. E eles achavam isso tudo exótico. E, como eu disse, eles relatavam isso como se fosse exótico. Então, é uma Amazônia exótica na visão deles, dos estrangeiros. É por isso que é o título do livro, porque os relatos são deles, né? Dos viajantes estrangeiros. Um livro como esse, a Amazônia Exótica, que é um trabalho de mais de 30 anos da Olímpia Reis Resch, trazendo ilustrações, textos, os relatos dos viajantes antigos que passaram aqui pela Amazônia, é de extrema importância, até para que a gente possa saber o que foi falado, o que a gente tem de documentação da Amazônia de séculos atrás. E esse material que está depositado na biblioteca do Museu Guild, muito também importante que ele esteja guardado e que esteja conservado, mas que também possa ser trazido a público. E além de trazer a público todas as informações, a curadoria da Olímpia também é muito sublime, porque ela transforma uma quantidade absurda de informações em algo que pode ser compartilhado com crianças, jovens e adultos, e que pode ser também usufruído com muita leveza. É muito gostoso você ler, abrir uma página, ver um relato sobre algum animal, alguma fruta, algum fenômeno natural da Amazônia, entender como foi que aquele viajante descreveu pela primeira vez que ele encontrou um determinado animal que ele nunca tinha visto antes. Então, como ele relatou para as pessoas que estavam lá na Europa ou em outros países. Então, esse tipo de trabalho ele é essencial para que a gente possa ter contato com essa Amazônia exótica, a Amazônia do olhar do estrangeiro, do de fora, né?